Ei, voltamos de novo. Quarto e último bloco das questões de biologia. Resolução da prova da Unicamp, segunda fase. Bom, vamos lá para as últimas 3 questões para a gente fechar aí essa resolução aqui na TV Resolução. Bom, a 22ª questão fala de a polinização das angiospermas é feita por agentes abióticos, vento e água. Abiótico significa que não são seres por vírus, ou por vários tipos de animais. Nesse processo se observa a relação entre as características florais e os respectivos agentes polinizadores. Vamos lá, espécie 1, né? Período de abertura diurno, corola vermelha, isso é, as pétalas vermelhas não tem perfume e o néctar é abundante. Só que a espécie 2, também é diurna, ausente ou branco esverdeada seria a cor das pétalas, né? Perfume ausente e néctar ausente. Peraí, tudo ausente? Então pera lá, deve ser o quê? Vento. 3, noturna, branca, perfume desagradável, mas tem néctar abundante. Pode ser um morcego, será que é? Espécie 4, diurno, corola amarela, perfume bastante agradável e néctar presente ou ausente. Pode ser inseto. Bom, vamos ver. Considerando as informações sobre as flores das 4 espécies apresentadas na tabela abaixo, escolha espécies apresentadas na tabela abaixo, vamos começar de novo, vai. Considerando as informações sobre as flores das 4 espécies apresentadas na tabela abaixo, escolha para cada uma delas o possível agente polinizador dentre os seguintes: vento, morcego, beija-flor, abelha. Então vamos lá. Se a gente voltar lá na tabelinha, volta na tabela. Planta 1, ela é corola vermelha, tem bastante néctar, mas não tem perfume. Então isso seria melhor para quem? Para as aves, ornitofilia é o nome desse processo. Beija-flor, que trouxe meu amor. É a espécie 1. E espécie 2, como a gente já tinha falado, olha lá. Pétalas às vezes ausente ou esbranquiçada, não tem perfume, não tem néctar, não tem quase nada. Então quando não tem porra nenhuma, você vai colocar vento, anemofilia. Agora, falou em noturno, vê lá. Branca, desagradável, néctar abundante, morcego, os mamíferos, quiropterofilia. E a espécie 4 tem bastante ali pétala, perfume bastante agradável, e néctar pode estar muito presente ou não. Aí é o caso da abelha, entomofilia. Então tá aí. Então espécie 1, beija-flor, espécie 2, vento, espécie 3, morcego e espécie 4, abelha. Pergunta B. Explica o papel do grão de pólen no processo de formação de sementes. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que lembrar é que o grão de pólen, ele não é um gameta masculino, ele tem um gameta masculino, né? Ele na verdade, ele é o gametófito, né? O grão de pólen, ao chegar no estigma, pela polinização, sofre uma germinação, gerando pelo núcleo polínico, e que resulta na formação do tubo polínico que irá conduzir os núcleos espermáticos, que são 2, para o interior do saco embrionário. Se você lembra bem, o grão de pólen, ele tem, na verdade, 3 núcleos, 2 espermáticos e um polínico. O polínico forma o tubo polínico. Um núcleo espermático fecunda a oosfera, e o outro une-se a 2 núcleos polares. Portanto, o primeiro forma o embrião, que é 2N, e o segundo forma um endosperma, 3N. Portanto, a semente é constituída por endosperma e embrião. Então tá aí, essa é a função do grão de pólen: fecundar, formar o embrião, formar endosperma, isso é, de uma forma geral, formar a semente. Próxima questão, questão 23. Um grupo de camundongos recebeu para inalação uma mistura de ar e cadânio, CD, metal pesado normalmente encontrado na fumaça do cigarro. O outro grupo recebeu apenas ar, sem o cadânio. A tabela abaixo mostra o seu resultado da análise das mitocôndrias das células presentes nos testículos desses animais. Então tá lá. Porcentagem, né, de mitocôndrias com membrana interna, que você vê lá. Animais que inalam cadânio, você percebe que tem mais membranas, né? Uma porcentagem maior. E ali, bem baixinho. Vamos para a pergunta. Qual a consequência no consumo de oxigênio nas mitocôndrias desses animais do grupo que inalou cadânio? Por que isso ocorre? Bom, o consumo de oxigênio diminui,
pois o cadâmio danifica as cristas mitocondriais, portanto dificulta a ocorrência da cadeia respiratória e diminui assim, né, a respiração celular, portanto diminui assim a produção de ATP, de energia. Esse é o problema aí, intoxicação por cadâmio, metal pesado. Pergunta B, o que se pode esperar sobre a mobilidade dos espermatozoides dos animais expostos ao cadâmio em relação ao grupo controle? Por quê? Bom, a mobilidade dos espermatozoides irá diminuir, pois as mitocôndrias no espermatozoide geram ATP, que será utilizado pelos flagelos para gerar a locomoção destes. Portanto, resumindo, sem ATP, por causa dos problemas nas mitocôndrias, não tem mobilidade no rabinho do espermatozoide. E aí, a pessoa fica estéril. E a última questão. Questão de evolução, hein? A evolução biológica é um tema amplamente debatido. E as teorias evolucionistas mais conhecidas são as de Lamarck e de Darwin. A que remete a tira do Calvin abaixo. E você fala assim, vê lá, tira tá em inglês. Aí você fala assim, fodeu. Não. Graças a Deus eles colocaram uma tradução, né? No quadro 1, uma das criaturas mais peculiares da natureza, a girafa, está singularmente adaptada ao seu ambiente. É isso que está lá traduzido. É isso que está lá. No quadro 1, você vê, é isso aqui. Aí no quadro 2, você vê high tremens, right, remember to motion, and the succulent morsels most difficult to reach. Traduzindo, sua tremenda altura lhe permite mastigar os suculentos petiscos mais difíceis de alcançar. Aí no quadro 3 você vê lá o Calvin de pernas de pau querendo alcançar lá o potinho que está escrito cookie. É o que está escrito cookies. É o que está escrito. Cookies, então traduzindo, biscoitos. Ridículo, né? Vamos lá. Pergunta: como a altura da girafa, lembrada pela tira do Calvin, foi utilizada para explicar a vida do Lamarck? Bom, seguinte, pessoal. Segundo Lamarck, a girafa, ao utilizar demais o seu pescoço, este crescia e se desenvolvia, e isto era transmitido aos seus descendentes. Isso é, aquela famosa lei do uso e desuso, né? A primeira lei, lei do uso e desuso, e a segunda lei também, lei das características adquiridas. Então, se a girafa esticava o pescoço para atingir a comida, esticava, crescia. Essa girafa que esticou o pescoço vai ter um filho, já vai ter um filho de pescoço compridinho. Beleza? É a famosa teoria lamarquista, né? Já a pergunta B, portanto, vai perguntar de Darwin, né? Como a teoria de Darwin poderia explicar a situação relacionada com a altura da girafa? Então, vamos lá. Segundo a teoria da seleção natural descrita por Darwin, o meio selecionou a girafa melhor adaptada ao ambiente. Isto é, havia girafas de pescoço curto, médios e longos. Como os alimentos das girafas estavam muito ao alto, as girafas de pescoço longo se alimentavam e sobreviviam. Também iam se reproduzir. Então, sobreviveram, podemos dizer assim. Enquanto as de pescoço curto e médio não sobreviveram e sofreram assim a extinção. Isso é, não alcançavam comida, acabavam morrendo e aí se extinguiram. Portanto, a gente pode dizer que o fato das árvores estar muito ao alto, né, as folhas, o alimento estar muito alto, selecionou quem deveria sobreviver, as girafas de pescoço longo. Essa é a seleção natural de Charles Darwin. Portanto, com isso, fechamos aí as questões de biologia, sendo que a gente pode ver que é uma prova muito bem elaborada, como de costume. É uma característica muito da Unicamp fazer boas questões. E teve uma questão praticamente de cada coisa, né? Fisiologia, citologia, botânica, evolução. Como sempre, a Unicamp está de parabéns. Ficamos por aqui, TV Resolução. Volta mais aí que depois com as provas dos outros dias. Então fique atento aqui na TV Resolução. Beijo para todos vocês, internautas.